Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente vai gravar de uma nova playlist que a gente está fazendo de exercícios resolvidos em transferência de calor por convecção. Então eu estou pegando esse exercício aí, está do livro do Micropera, exercício 7.8. Eu resolvi esse exercício aqui, ó, até não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Isso aqui sou eu tentando resolver o exercício no meu caderninho, no meu Kindle aqui. E eu saí fazendo, né, substituindo algumas coisas aí deles aí, mas eu vou tentar seguir mais ou menos o que eu fiz aqui para ver se dá certo. Depois eu substituí os valores, essa parte de valores eu vou ver, se achar necessário a gente comenta, se achar necessário eu deixo para vocês fazerem aí, substituindo os valores e encontrando as soluções. Esse exercício aqui, como é o primeiro, ele vai englobar justamente o primeiro tópico que a gente tem de transferência de calor por convecção, que é o escoamento sobre placa plana. O que está acontecendo nesse caso? Uma placa plana com uma largura de 1 metro, ela é mantida a uma temperatura superficial uniforme de temperatura de superfície igual a 150 graus Celsius, e também fala aqui pelo uso dos módulos retangulares de geradores de calor com uma espessura de 10 milímetros e o comprimento de 50 milímetros, que são controlados independentemente, ou seja, eu tenho vários módulos aqui, ó, dentro dessa, tem vários pequenos módulos aqui. Isso aqui é um módulo, isso aqui é outro módulo, eles estão aí, cada um é independente, eles vão jogando calor nessa placa, à medida que o ar vai passando sobre ela, ele vai trocar calor, né, vai forçar uma convecção, e aí, para manter a temperatura da placa, esses módulos vão jogando aí, vão aquecendo essa placa. Tá? Cada módulo encontra-se isolado de seus vizinhos e também a superfície inferior ela é isolada. Isso aqui, ó, também não tem troca de calor para baixo, ou seja, só o que está acontecendo aqui em cima que vai interessar a gente, beleza? E o ar atmosférico em cima escoa a 25 graus Celsius, na superfície de uma placa plana e a velocidade de 30 metros por segundo. As propriedades termofísicas dos módulos são dadas, tem o valor kappa, o CP e também a densidade da placa, beleza? Então, baseado nisso daí, ó, a gente vai calcular e determinar qual é a geração de energia necessária em um módulo posicionado a uma distância de 700 milímetros da aresta frontal. Como é um módulo, sabe, se ele estivesse perguntando para a gente assim, eu quero saber nesse local aqui, ó, específico, ó, aqui assim, por exemplo, aí teria, sei lá, uma distância de 730 milímetros da entrada. Aqui eu até marquei já no lado aqui direito, a gente vocês não estão vendo aí por causa do meu vídeo, né, mas aqui no lado direito tem um formulário. O que é esse formulário que serve para a gente? A gente vai utilizar essas fórmulas. Está falando de escoamento sobre placa plana. A gente tem as fórmulas para o escoamento laminar, escoamento turbulento, escoamento com condições mistas de camada limite. E aí a gente tem que diferenciar a primeira coisa. Está querendo o calor gerado no módulo. O módulo ele tem um certo espaçamento, né? Ele não é uma coisa pontual. Então eu não vou usar essas fórmulas aqui não. Ó. Essa fórmula que é do Nusselt local e do Nusselt local. Elas não vão ser as que eu vou usar. Eu vou ter que usar as fórmulas do Nusselt médio, que é essa daqui, essa aqui de baixo, ou talvez essa daqui também, das condições mistas. Então a gente vai ver o que a gente vai utilizar aí melhor para esse nosso cálculo, tá beleza? Olha, vamos fazer o seguinte, primeira coisa que a gente faz em qualquer exercício como esse aqui de transferência de calor é entender a física, né? A gente precisa entender a fluidodinâmica e aqui obviamente vai se formar ao longo dessa placa plana uma certa camada limite. Ela pode começar laminar, depois ela vai virar uma camada limite turbulenta, então tem uma parte que laminar, uma outra parte que vai ser camada limite laminar, depois tem uma camada limite turbulenta. Nesses dois casos aqui que vão acontecer, eu tenho que identificar se o escoamento que está sobre este módulo aqui, ó, ele é um escoamento que é laminar ou turbulento. Ele pode ser até uma condição mista, pode ser que eu chegue aqui em 700 ml, em 700 milímetros, chega aqui assim, ó, ele é laminar, mas chega aqui ele é turbulento, entendeu? Chega na primeira parte laminar e depois ele é turbulento. Ou seja, ali naquela região teria uma condição mista, eu teria que calcular as minhas trocas de calor. Mas se eu quero saber a troca de calor que é gerada por esse módulo aqui isoladamente, a gente já viu isso aí na aula, né? Se eu quiser achar só nessa parte aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma fórmula para calcular toda a minha troca de calor que eu teria até essa parte aqui, ó, até essa parte final aqui em 750 e subtrair por uma outra fórmula de calcular toda a troca de calor que eu tenho até chegar em 700. Esse é um jeito de fazer, tá? Se eu acho isso daí, eu acho justamente o que? A diferença de troca de calor que tem até 750 menos a que tem até 700. Eu acho qual é a troca de calor feita nesse módulo aí, com esse tamanho de 50 milímetros e lá isolado 700 milímetros para frente. Beleza? Depois que eu determinar isso aí, a gente vai ter que usar uma parte, isso aqui ó, já entra na parte
do módulo de transferência de calor, aqui já é condução, tá? E a gente vai usar, eu vou mostrar para vocês lá no livro, onde está a fórmula que a gente usa para colocar essa parte aqui, que é de condução, a parte de convecção, ela fica aqui, mas tem muito disso daí nesses exercícios, tá? O livro é bem esperto nisso daí, ele coloca muitos exercícios que misturam a parte de condução com convecção, com radiação, a gente vai vendo isso daí, e acaba que no meio termo, quem já está fazendo transferência de calor por convecção, vai relembrar as partes de condução e de radiação também, e vai ajudar a poder progredir aí, ver exercícios que tem as físicas todas combinadas, beleza? Então, tendo esse entendimento, vamos começar esse exercício por onde a gente tem que começar. A primeira coisa que a gente faz para resolver qualquer exercício de transferência de calor é sempre identificar qual que é a física do fluido que a gente está estudando. Ele é turbulento, ele é laminar, então vamos chegar lá nessa distância L, aqui, ó, vou chamar esse L igual a 700 milímetros. Eu vou chegar nessa distância L aqui, eu vou falar que eu quero saber qual que é o número de Reynolds. O número de Reynolds em L. O número de Reynolds a gente sabe que é a velocidade que a gente tem lá no campo livre, que é dada, né, tá essa aqui, ó, 30 metros por segundo, é essa distância que a gente tem, o L, dividido por Ni. Olha, nas minhas contas aqui, deixa eu ver colocar isso aqui para cá, nas minhas continhas aqui que eu fiz, quando eu calculei esse Reynolds L, dava esse número aqui, ó, dava igual a, dava aproximadamente 9,4 vezes 10 a 5. Isso daqui, se não foi falado nada no exercício, a gente vai considerar sempre aquele Reynolds crítico de 50 mil. Esse número, então, ele é maior do que 50 mil, tá? 5 vezes 10 a... Peraí, tá 9 vezes 10 a 5? Vezes 10 a 5, né? Então tá certo. Vezes 10 a 5 deu, então, 94 mil. E nesse caso aqui, vai ser um 5 vezes 10 a 5, que é igual, que seria o nosso Reynolds crítico. Ou seja, ele está bem acima desse nosso Reynolds crítico aí. Tá? Então ele tá muito acima dele. Na verdade é 5 vezes 10 a 4, né? A gente usa o Reynolds crítico aqui, é 5 vezes 10 a 4. É o 50 mil, né? Porque 10 a 5 dá 500 mil, exatamente. Eu estava confundindo. 10 vezes 10 a 4, que seria o nosso Reynolds crítico. Como ele é bem maior do que esse Reynolds crítico aqui, então ele é um escoamento turbulento. Isso aqui então já está definido o meu escoamento nesse módulo. Quando ele chega aqui, ó, ele chega nessa parte aqui, ele já é turbulento. Ou seja, o escoamento ao longo dessa placa, até chegar aqui em 750 milímetros, ele vai ser um escoamento turbulento. Ou seja, as fórmulas que eu vou utilizar então vão ter que ser essas fórmulas aqui. Ó. Vou ter que utilizar, posso utilizar algumas dessas fórmulas aqui. Eu vou acabar utilizando fórmulas de escoamento turbulento de alguma forma, seja sim ou não. Tá beleza? Então a gente começa aí com essa definição. O meu escoamento, ele é turbulento. Outra coisa que eu preciso saber, deixa eu ver aqui, já sei que ele é turbulento, já sei quais são as fórmulas que eu vou utilizar, e ele está querendo que eu calcule qual que é a troca de calor. Olha, para eu entender essa troca de calor, eu tenho que entender o seguinte, né? Esse módulo aqui, ele está injetando calor, né? Ele injeta calor aqui. Como está numa situação de... Ele injeta calor no módulo e esse calor é convectado pelo fluido. Ou seja, aqui como está uma situação de equilíbrio termodinâmico, não está mudando a temperatura mais, esse calor que é injetado, ou seja, o calor que é gerado ali pelo módulo, ele tem que se igualar ao calor que é convectado, certo? Tem que ser a mesma coisa, a taxa de calor gerada tem que ser igual à taxa de calor convectada, e essa taxa de calor convectada a gente sabe que tem a fórmula para ela, que é a nossa lei do resfriamento de Newton, que é essa taxa de calor, então, que é gerada, vou até botar só Q ponto vai entender como módulo, né, a geração do módulo de energia, ela é igual, então, a esse coeficiente médio valendo só nessa região do módulo aqui, tá? Só valendo só aqui na região do módulo, multiplicado pela área dessa superfície, a superfície ocupada pelo módulo, né? Então é 50 milímetros, ele fala que ele tem 1 metro de largura, então esse tem 50 milímetros por 1 metro, então assim, é essa área total dele, e multiplicado pela temperatura da superfície menos a temperatura do infinito. Aqui a gente não tem um dado, né? Essa temperatura da superfície aqui a gente não tem, a gente está justamente... não, temperatura da superfície a gente tem sim, eu estava confundindo, a gente tem as duas, a gente tem a temperatura da superfície e a temperatura do infinito. E a gente tem os dados, a gente vai precisar calcular agora, para fechar essa equação e entender o que é isso aí, a gente vai precisar calcular qual que é esse H barra, certo? O H barra a gente vai tirar do número de Nusselt, né? Sabemos que o número de Nusselt médio, que vai ser dado lá nesse ponto ali, vou colocar esse número de Nusselt médio, vou colocar assim, ó, como se fosse, vou falar só Nusselt médio, nesse caso, vou botar assim, o Nusselt médio tem que ser igual a H barra vezes a distância, essa distância vai ser a distância ali onde está o meu módulo, né, que vai ser essa distância entre de L mais
Ah, vou colocar essa distância, vai ser o quê? Vai ser o L... Ah, é mais ou menos... Esse Nusselt barra é o H vezes o B, né? Vezes essa distância B. Aqui, ó, que é só o módulo ali. Nusselt médio dessa distância, só estou olhando essa distância B aqui agora. Dividido pelo kappa, o K do fluido. Né? Que eu vou buscar essas informações do K do fluido usando a temperatura de filme. Tá? Eu também vou precisar dessa informação. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu fiz dessa forma. Quer ver? Foi dito, tá? Vou precisar... Isso, beleza. Então eu vou precisar disso aqui. Eu vou precisar de algumas informações. Né? O meu K ele tem que ser determinado para o fluido. Também, né? Esse K aqui não é igual a esse K, não. Esse K aqui é o K da placa, tá? O K do módulo de transferência do módulo que está aquecendo ali o fluido. Esse K do fluido tem que ser determinado a partir da temperatura de filme. Quem sabe a temperatura de filme, nesse caso, ela é igual à temperatura de superfície mais a temperatura infinito sobre 2. Nesse caso, deixa eu ver quanto que dá aqui, ó, vai dar 175. Isso aqui então dá temperatura de filme é igual a 87,5 graus Celsius. A temperatura aí, ou seja, nessa temperatura a gente vai determinar o K do nosso fluido, tá? E a gente vai utilizar ele aí para a nossa solução. Bem, como é que eu vou calcular esse número de Nusselt? Tem uma aproximação que é feita o seguinte, né? Como o escoamento já é turbulento nessa região, aqui ó, o escoamento já chega com escoamento turbulento, quando a gente calcula a variação que tem, esse H, o H barra, ele varia muito pouco ao longo dessa distância, sabe? Ao longo desse espaço que ele está percorrendo. Porque é um escoamento turbulento, o decaimento desse H e do H barra ele é muito pequeno. Então existe uma aproximação que é feita, você pode usar essa aproximação também, eu acho ela até mais fácil de fazer para encontrar essa solução, tá? Que é você fazer o seguinte, você vai encontrar o H barra através disso aqui, ó. Você pode falar com o seu H barra, deixa eu botar aqui, falar com o seu H barra, como é que eu escrevi ela aqui? Eu escrevi H é aproximadamente igual ao H local se você avaliar ele na metade da placa, tá? Nesse caso aqui, ó, L mais B sobre 2. Existe essa aproximação que você pode fazer. Esse é um método, vou botar aqui, até tirar esse, botar aqui assim, ó, método 1. Método 1. Com esse método aqui você vai encontrar o H barra, e para você fazer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar a equação, vai ter que considerar o escoamento, o Nusselt, né, o Nusselt médio, e você pode fazer isso aqui, ó. Você vai ter que calcular o seu Nusselt médio utilizando essa fórmula, tá? Como é que você vai fazer? Você vai calcular o seu Nusselt médio utilizando isso aqui, ó. Utilizando essa fórmula, você vai calcular o seu Nusselt médio, onde você vai substituir o que? O seu Reynolds, agora. Deixa eu mostrar ele aqui, ó, o seu Reynolds. Dá um zoom aqui um pouquinho. Você vai calcular utilizando o Nusselt médio, o seu Reynolds vai ser o Reynolds que você usa lá em L mais B sobre 2, e o seu X aqui, ó, vai ser L mais B sobre 2. E aí você vai substituir esses valores e vai calcular qual que é o seu Nusselt médio nessa região, tá, beleza? Com essa condição aí. Se você identificar, na verdade, que o local da transição laminar turbulenta é menor do que 10% dessa distância que você está utilizando, você poderia utilizar esse Nusselt aqui também, ó, que é o Nusselt turbulento. Tá? Você vai utilizar esse Nusselt aqui também. Seria diretamente pegar o Nusselt do escoamento. Opa, apertei errado aqui. Se você pegar justamente, diretamente o Nusselt do seu escoamento turbulento, que é esse aqui, ó. Também poderia utilizar ele sabendo das mesmas condições. O seu Reynolds vai ser o Reynolds calculado em L mais B sobre 2, e o seu X é em L mais B sobre 2 também, beleza? Tendo essas duas condições aí, você vai conseguir calcular. Pô, eu trouxe... Ah não, rapaz, isso aqui é verdade. Ó, expliquei uma coisa aí que foi meio errada, tá? Porque esse Nusselt aqui, olha só, eu estou começando a fazer os exercícios também, tem hora que eu erro algumas coisas, tá? Aqui eu não usei esse Nusselt não. Eu acho que... não poderia usar esse Nusselt, tem que ser esse Nusselt aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai calcular, a gente está mudando de um cálculo que seria global, ou seja, a gente está usando um cálculo global sobre aquele espaçamento ali de 50 milímetros, está passando isso para um cálculo local. O que eu estou querendo dizer com essa conta aqui? Deixa eu até tirar essas minhas anotações aqui de cima. Estou querendo dizer que
essa troca de calor, como o escoamento é turbulento, essa troca de calor que seria calculada aqui, para todo o meu H barra, que valeria para essa região, ela pode ser aproximada por uma troca de calor calculada só nesse ponto aqui, ou seja, na troca, o coeficiente de troca de calor, que é o coeficiente convectivo que a gente tem. Ou seja, o nosso H barra ele pode ser aproximado por um H nesse local aqui, H de x. E esse H de x aqui está dentro do escoamento turbulento. Por esse módulo estar dentro do escoamento turbulento, eu posso fazer essa aproximação. Posso falar que o meu H barra é aproximadamente igual ao H de x calculado nesse ponto aqui. Ou seja, ao invés de eu precisar calcular o meu H barra ao longo de todo esse espaço, eu pego só aquele H de x ali localizado nesse ponto. Isso só vale porque o escoamento é turbulento e o meu decaimento de H ao longo de x é muito pequeno e também porque o espaçamento também é muito pequeno. Mas uma aproximação ela pode dar erros. Tá? O outro modo de você fazer isso daí seria o seguinte: você pegar o seu calor trocado, você pega isso aqui, deixa eu mostrar para vocês agora o método 2. Método 2, que seria mais baseado naquilo que eu falei no começo desse vídeo. Você vai pegar, você vai dizer que o seu calor trocado no módulo, ele é o que? Esse calor trocado no módulo ele é praticamente o fluxo de calor no módulo vezes a área, a área do módulo, que é a área que vai ser essa área de 50 milímetros vezes essa espessura do módulo. Beleza? Isso aqui tem que ser igual ao calor trocado, ao fluxo de calor que você teria calculado em L mais B multiplicado pela área total que você teria, a área até chegar em L mais B, menos o fluxo de calor calculado até L multiplicado pela área, só considerando até L. Olha, essa área todo mundo vai ter a mesma espessura, Então se eu simplificar essa fórmula aqui, ela vai ficar da seguinte maneira. Vou mostrar para vocês, vai ficar assim, Essa fórmula aqui ficaria dessa forma: o fluxo de calor no módulo, ele seria igual a... O que seria essa troca de calor? Todo mundo vai ter a mesma diferença de temperatura, O Ts menos T infinito. Então se eu substituo pela lei do resfriamento de Newton, isso aqui vai virar o seguinte: vai virar H, esse H barra, o H barra está calculado em L mais B multiplicado pela área até L mais B, ou seja, isso aqui seria a área, a espessura também é a mesma de todo mundo, então eu posso cortar todo mundo, seria a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui por L mais B, tá? Seria essa daí a minha formulação. E aqui eu teria que ter a área também, mas eu posso falar que isso aqui vai ser a taxa de transferência de calor, porque daí eu considero, eu estou substituindo esses dois aqui, por isso, falar que é a taxa de transferência de calor no módulo. Isso aqui é L mais B, menos o H barra, que eu calcularia agora até o ponto L, e eu multiplicaria ele só por L, beleza? Seria isso daqui, ou seja, eu posso simplificar essa formulação, sabendo também que esse módulo, calor trocado do módulo aqui, é o que? É o H barra que eu quero, tá? Não é nem o H barra do L, nem do L mais B, é o H barra que eu estou querendo para calcular a minha solução, multiplicado por B, ou seja, que é só esse calor trocado, então no módulo é só isso daqui. Isso aqui é igual eu posso até simplificar, vou puxar isso aqui de novo. Puxar isso aqui, e eu posso simplificar essa fórmula que vai ficar da seguinte maneira, porque deve ficar só o H barra ali sobrando nesse negócio. Na verdade aqui está fácil, de entender. Eu tinha um fluxo de calor sobre uma área que o módulo tem, essa área do módulo é só 50 milímetros vezes a espessura da placa. Aí eu tenho essa parte aqui, essa parte aqui é a troca de calor que eu tenho ao longo de toda a placa até chegar depois ali na face mais à direita do módulo, ou seja, 700 mais 50 milímetros. E essa outra troca de calor aqui, é o calor que é trocado se eu calcular só até chegar nos 700 milímetros. Ou seja, a troca de calor global. Para isso aqui eu vou utilizar o número de Nusselt global. E aí aqui pode entrar realmente, nessa parte aqui vai entrar aquela fórmula que eu falei lá em cima, que seria essa aqui, a fórmula da condição mista de camada limite. Eu posso vir utilizar essa fórmula aqui. Eu vou utilizar essa fórmula aqui agora para calcular
todos esses H's barras. Eu vou substituir o que? O X vai ser o meu L, ou o L mais B, o Reynolds vai ser calculado com relação ao ponto final onde eu estou, né, seja 700 milímetros, 750 milímetros. Eu calculo tudo isso daí e no final eu vou sair daqui com essa minha solução. Vou resolver isso aqui até chegar, encontrar H barra. Eu encontrei esse H barra, é só substituir na minha fórmula lá em cima, que eu sei qual que é a troca de calor desse módulo aí que ele vai precisar ter, né? Isso daqui, deixa eu ver se já responde essa primeira questão. Determine a geração de energia necessária e o módulo. É isso mesmo. Que, ó, você achou esse H barra, você tem a área também do módulo, você tem as diferenças de temperatura, você acha o Q ponto. Ou seja, isso aí esse Q ponto é encontrado a partir de você encontrar o H. E você tem esses dois métodos para encontrar o H. Você pode fazer esse método aqui, que eu vou botar mais uma vez aqui em cima, só para lembrar, isso aqui é uma aproximação. Tá? Pode ter erros, tem que ter muito cuidado ao usar, porque principalmente é válido quando você tem essa variação pequena do coeficiente de transferência de calor por convecção ao longo de x. Isso vai valer principalmente quando você tiver o escoamento turbulento, porque ele varia muito suavemente com x, e quando a distância que você tem é pequenininha. Nesse caso, uma distância pequenininha de 50 milímetros está valendo, pode utilizar. Essa aproximação não vai dar tantos erros, não, tá? Então, dos dois métodos, você pode encontrar o seu H barra. Você encontra o H barra aqui, ou você encontra o H barra aqui, ó. São dois modos que você pode utilizar para encontrar o H barra. Encontrou o H barra, encontrou o Q. Aí você acha qual que é o Q utilizando a lei do resfriamento de Newton. HA vezes TS menos T infinito. Beleza? Essa aí seria a nossa formulação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que está faltando, né? K vezes a área. Eu acho que aqui, olha, só teria que ter um cuidado, né? Porque essa troca de calor, eu acho que eu tenho que ver aqui. Aqui eu encontraria isso, na verdade, me daria uma unidade final em watts, né? Em kilowatts ou watts, sei lá. Essa aqui seria a minha unidade final. Eu precisaria achar isso daqui em metros, em watts, talvez, por metro cúbico. Será que eu teria que fazer alguma coisa aqui? Eu acho que eu tinha que fazer alguma coisinha, quer ver? Eu acho o H. Eu acho que nesse caso, porque tem uma consideração, né? Essa troca de calor aqui, ó, aqui estava mal condicionado, eu acho. Aqui estava mal condicionado as unidades nessa parte. Olha só, o Q convectivo, essa troca de calor convectivo é diferente, porque essa troca de calor gerado, que essa calor gerado, ele é dado sempre em kilowatts por metro cúbico. E essa troca de calor aqui, ela aparece só como kilowatts, né? Então, eu teria que pensar uma maneira de... A maneira de eu transformar isso daqui seria o seguinte, né? Eu teria essa troca de calor, né, que ela é multiplicada. Eu poderia multiplicar isso aqui pelo meu volume que eu tenho, né, essa troca de calor vou pegar essa fórmula aqui novamente, ó, e fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Essa fórmula aqui, ela teria que ser simplificada da seguinte maneira, esse Q ponto, ele seria igual a um Q ponto, né, na verdade, assim, é complicada essa formulação, né, esse uso esse Q ponto aqui teria que ser o seguinte, esse Q ponto aqui ele estaria em kilowatts também. Se eu pegar esse Q ponto aqui e multiplicar ele pelo volume do módulo, eu teria que ter o volume do módulo aqui, ó. E esse volume seria o que? Seria o L vezes o B, praticamente, né? E eu teria essa espessura, essa largura da placa de 1 metro. Isso aqui seria igual, isso aqui seria igual a troca de calor, aí sim, convectiva. E aí isso aqui estaria equilibrado, todo mundo aqui estaria em kilowatts, tá? Estaria em kilowatts. Então, se eu quiser encontrar realmente, se eu quiser encontrar a taxa de geração desse módulo, ele daria igual a kilowatts, a esse Q aqui, deixa eu ver. Na verdade aqui não é nem B, né? Seria... Eu estou errando aqui as nomenclaturas, olha só. Isso daqui, ó, esse volume do módulo, o volume desse módulo aqui é o que? É esse B, o módulo é o B, vezes essa altura, por isso que é dada essa altura aqui realmente, e vezes a largura da placa que é 1. Então isso aqui seria igual a vezes B.
certo? E esse fluxo aqui de calor, então eu poderia ter que dividir isso aqui, na verdade. Eu teria que achar esse fluxo aqui, essa geração, ó, esse calor gerado, geração, seria igual a essa troca de calor convectada, que isso aqui dividido por A vezes B, certo? Isso aqui seria igual a H vezes a área vezes a temperatura da superfície menos a temperatura infinita. Tá vendo? Isso aqui foi o que me faltou, dividido por A vezes B. E essa área aqui ela é igual a quê? Ela é igual a L, não, ela é igual a B, é isso mesmo, é igual a B vezes a largura da placa, ou seja, só a área que está sendo trocado o calor aqui, ó, seria a área superficial dessa placa, essa área B, tá beleza? Vezes a largura, que é 1, para facilitar a nossa vida aí. Ou seja, o calor gerado pelo módulo, ele teria que ser esse daqui, ó. O calor gerado pelo módulo seria igual a H vezes a H barra, perdão, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura infinito, dividido por A. Aí sim, aí eu encontraria isso aqui. Essa seria a formulação que eu teria. Então tem que pegar isso aqui e dividir. Tirar esse A aqui de cima e jogar a espessura da placa aqui embaixo. E aí eu teria a formulação final. Ó, seria exatamente essa aqui, tá vendo? Eu tenho que ter um certo cuidado com esse uso aí. Eu tava sentindo que eu cheguei no final, falei, ó, tá faltando alguma coisa, deveria ter dividido o metro cúbico aqui. Tava nas minhas anotações, eu não percebi. Beleza? Essas contas aí, pessoal, se vocês fizerem, acho que eu fiz a conta aqui, ela dá, quer ver, pelo método 2, esse H barra, ele dá igual a 69, dá igual a 69,7 watts por metro quadrado Kelvin, beleza? Se vocês quiserem fazer depois, dá para conferir esse método aí também, ver se dá exatamente isso daí. Agora a parte 2 do exercício é uma parte de condução. Está querendo saber o quê? Qual que é a temperatura, né? Deixa eu ver qual que é a dúvida aqui novamente. Qual a temperatura máxima desse módulo de geração? Olha, isso aqui é uma condução de calor com geração. Não é parte das coisas que eu falei na aula, é parte das coisas que vem de quem já fez a parte de condução de calor. E lá no livro tem o seguinte, né? Cadê o livro aqui? Deixa eu pegar. No livro tem essa parte aqui, ó. Condução de calor com convecção. Opa, dividi a tela errada aqui. Condução de calor com convecção. Ó, condução de calor com convecção numa placa plana, como essa aqui, que é o que a gente está tendo, ela tem algumas condições, né? Você pode ter uma condição de calor onde você tem fluxos aqui convectivos dos dois lados, e aí você vai ter esse formato aqui de curva. Você pode ter uma condição também em uma placa onde você vai ter uma superfície isolada, e a outra você tem fluxo de convectivo, exatamente o que a gente está tendo. Nesse caso aqui então, ó, que é essa figura C, olha só, onde vai ser a maior temperatura? No caso aqui seria o x igual a zero para essa figura, né? Mas para a gente é o z igual a zero, né? Onde está justamente no isolamento. E a fórmula para você calcular isso aí é essa daqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Também é dada aqui embaixo. Opa, passei dela não. Ela está aqui, ó. Essa aqui, ó. Fórmula 3.47. Você quer saber qual é a distribuição de temperatura ao longo de x? Ela é essa aqui, ó. É o Q ponto, que é aquele calor que você está gerando. Esse L aqui, na verdade, é justamente essa espessura da placa, tá? No caso aqui é dado esse L aqui, ó, é a espessura da placa, ao quadrado sobre 2, vezes o kappa, que no kappa é a condutividade térmica da placa. Aqui a gente vai estar em Z igual a zero, né, ou X igual a zero, então esse termo aqui, ó, ele vai ficar só 1 aqui sobrando, e mais a temperatura de superfície. Vamos anotar isso aqui então, Q ponto ao quadrado vezes A ao quadrado sobre, deixa eu voltar aqui de novo para nosso desenhozinho aqui, ó. Opa, pera aí. Vamos anotar essa fórmula aqui novamente. Aí, beleza. Vamos lá. Essa fórmula aqui vai dar o quê? Vai dar a parte B, né? Eu não vou perder muito tempo com a explicação dela não, porque é realmente só usar a fórmula, né? E depois eu falei, eu vou gravar ainda os vídeos sobre condução. Vai ficar para depois mesmo, por falta de tempo, viu, pessoal? Eu vou gravar isso ainda mais para frente. Essa fórmula aqui seria o quê? Seria o T em zero é igual a Q ponto A ao quadrado sobre 2K, e esse K que agora tem que lembrar o K do módulo, tá? K do módulo, e a gente vai ter isso aqui, ó, multiplicado aquele termo lá que é o parênteses, né? 1 menos x ao quadrado sobre L e tal, e aquilo ali vai sumir porque o nosso x, o nosso z aqui é igual a zero. Então fica só mais a temperatura de superfície. Substituindo os valores, isso aqui nas minhas continhas deu 158,4 graus Celsius, beleza?
essa temperatura máxima. Ó, ficou igual o nome de filme que passa no domingo à tarde, né? Temperatura máxima. A temperatura máxima que você vai ter é justamente no ponto onde x é igual a zero. Tem que ser por definição, tá? Por definição física vai ser onde o z é igual a zero. Você vai ter a temperatura máxima. E esse Tmax é justamente isso aqui, 158,4 graus Celsius. Beleza? Fica aí esse exercício. Estou me enrolando um pouco, esses são os primeiros exercícios que eu estou gravando, tá? Mas os próximos vão ficando melhores aí. Espero que vocês gostem. Um abraço, até mais.